Olá novamente, seja primeiramente aí muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, para quem não sabe, né, quem chegou aqui no vídeo de surpresa, eu escrevi este livro aqui, Banco de Dados Java, Aprenda o Básico que você precisa saber. O autor sou eu, né, Salomão Francisco da Silva. Caso você queira ajudar com o meu trabalho, né, que eu continue com o meu trabalho, você pode estar me ajudando aí comprando o livro aí, Banco de Dados Java, Aprenda o Básico que você precisa saber, né? Então, esse aqui é um livro voltado para pessoas que querem aprender, né, a trabalhar com Java aí, certo? Utilizando aí banco de dados Java, né? Utilizando aí também o Hibernate para estar fazendo a persistência dos seus dados aí, né? E trabalhando com sistemas que persistem dados, né? Que trabalham com persistências de dados. Antigamente a gente utilizava aí o JDBC, né? Então a gente tinha que decorar ali um monte de comando SQL, e hoje, através do framework Hibernate, a gente tem a possibilidade aí de estar fazendo isso aí tudo via orientação a objetos, né? Então, quando você fala hoje em desenvolvimento Java com banco de dados, né, no back-end, a gente não tem como não falar, né, das anotações JPA, né, ou Jakarta, certo? E também não tem como não falar do framework Hibernate, né, que é um framework aí que converte os dados aí para a gente, né, no caso aqui o modelo relacional para objeto, né, e no caso aqui da orientação a objetos para o modelo relacional. Ele faz esse processo para a gente aí. Bom, no vídeo de hoje, né, dando apenas um insight aqui, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente já viu aqui nos vídeos passados como cadastrar os nossos clientes. Então, cadastrou o cliente 1, cadastrou as nossas contas, chave Pix, né? Então, a gente criou um método para cadastrar tudo, um método para enviar a nossa chave Pix, consultar o saldo da conta, alterar o nome do cliente. Então, esses aqui foram métodos que eu criei para a gente ir testando os nossos controladores, né? Depois, nos últimos vídeos, eu vou fazer uma coisa mais lógica, né? Obviamente, eu vou organizar esses métodos aqui, mas aqui é só para a gente ir testando se o nosso código está funcionando. A gente tendo a garantia de que ele funciona, né? A gente vai estar aí implementando o projeto final aí nos próximos vídeos, né? Talvez eu vá implementar a interface gráfica, né, para algumas partes do sistema, ou talvez não, né? Tudo depende aí do meu tempo, certo? Bom, vamos lá então. A gente vai criar um novo método aqui para excluir o cadastro de um cliente, certo? Então aqui no vídeo passado eu criei um método que altera o nome do nosso cliente. Neste vídeo aqui, neste método, eu vou criar um método aí que exclui um cliente, né? Então, excluir cliente. Deixa eu só ver aqui se o nome está igual no do tipo void, né? Deixa eu só ver se está igual no do nossa apostila aqui, né? Que é o remover cliente. Remove cliente. Vamos colocar o nome aqui que está igual no nosso livro para a gente manter aí o padrão, né? Bom, aqui eu vou fazer uma leve variação, mas o resultado vai ser o mesmo, certo? Então é o seguinte aqui. Então, qual cliente eu vou querer remover aqui? Eu não sei, né? Eu vou ter que informar aqui o ID do nosso cliente. Então, ID do nosso cliente, então long ID, certo? Eu vou aqui novamente, né, instanciar aqui o nosso controlador, certo? Que vai fazer o CRUD ali, no caso aqui vai fazer o delete do nosso registro, certo? E vou informar aqui no nosso controlador que eu desejo remover o ID de um cliente aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, remove, cadê aqui? Remover conta, remover chave Pix, remover cliente, que é este método aqui que a gente vai executar, né? Apontando para este ID aqui. Bom, seguinte aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui então. Eu vou cadastrar tudo aqui, né? Obviamente. Eu já limpei aqui o nosso banco de dados, como você pode ver novamente. Show tables. Não tem nem aqui um registro aqui, certo? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou aqui então cadastrar os nossos dados inicialmente. Então eu vou executar o método que cadastra tudo, né? Que vai cadastrar todos os nossos dados, cliente, Pix, etc. Conta também. Show tables. Então, temos aqui chave Pix. Então, primeiramente vamos listar aí o nosso cliente, né? Select from cliente, select from conta, select from chave Pix, para a gente estar aí listando aí, né? Bom, o que eu quero fazer agora aqui?
Você lembra que quando eu montei o nosso diagrama, ah, eles possuem um relacionamento bidirecional e utilizei o modo cascade? Lá nos nossos modelos, por exemplo, aqui em cliente, né? Quando eu removesse aqui um cliente, certo? Através do cascade remove aqui, eu teria que remover aqui a nossa conta também. E na nossa conta, que é a nossa outra entidade aqui, eu utilizei o cascade remove, né? Que ele faz a operação de remoção em cascata, né? No caso aqui está o remove, mas poderia ser all para todas as operações, né? Mas aqui eu utilizei o remove, que quando eu removesse também uma conta, né, as chaves Pix também seriam removidas. Então, automaticamente, quando eu remover aqui, ó, um cliente, eu vou remover automaticamente uma conta, né, ela vai ser destruída, e a chave Pix também vai ser destruída. Então é essa sequência aí, certo? A chave Pix eu posso excluir normalmente, que a conta não vai ser excluída. Se eu excluir a conta, o nosso cliente vai continuar, porém as chaves Pix serão eliminadas aí do nosso sistema. Bom, aqui como eu cadastrei tudo já, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar este método aqui, cadastrar tudo por enquanto, e vou me focar neste método aqui, ó, que é o intuito do nosso vídeo. Bom, e qual ID de qual cliente eu vou remover? Como eu já tenho ele aqui no topo, né, com propriedade aqui no topo, eu vou remover justamente o cliente aí de ID número 1. Então eu vou informar aqui o nome da variável, .getID, ou seja, eu vou remover esse cliente aqui, certo? Depois, como eu falei, eu vou organizar todo esse código aqui para a gente ter uma lógica por trás disso aqui tudo, né? Para não ficar esses métodos aqui. Eu estou apenas testando aí, né, cada método dos nossos controladores para garantir que eles estão funcionando, né? Pelo menos visualmente aí. A gente pode criar casos de teste depois, né? Eu já expliquei isso aí no vídeo, em vídeos passados, como que a gente pode estar criando testes aí, né? Eu tenho um outro livro aqui. Caso você tenha interesse em estar adquirindo ele, Introdução à Programação em Java, que eu ensino como que você pode estar fazendo aí os testes, né? Usando o JUnit para você fazer os testes aí. Eu, inclusive, utilizei até um modelo aqui de um projeto real de uma calculadora. Bom, vamos voltar aqui para o assunto do nosso vídeo. Bom, então é o seguinte aqui, ó, já cadastrei tudo, né? Como você pode ver aqui no nosso banco de dados. Então eu vou remover esse cliente aqui, ó, no caso eu quero também que a conta associada a ele e a chave Pix também associada a ele sejam todas, obviamente, removidos, né? Se eu não tenho um cliente, eu não tenho porque eu tenho uma conta e não tem porque eu tenho uma chave Pix associada a ele. Então eu vou dar aqui um F6, aguardar aqui alguns segundos e vamos ver se o nosso código aí vai funcionar. Ó, tem um pequeno probleminha aqui numa falha e vamos ver qual que é o problema que aconteceu aqui. Ah, tá. Disfarce. Aqui eu precisei, para o nosso cliente 1 ser instanciado aqui, eu precisaria ter utilizado aí, né, no caso, cadastra tudo, que é um nosso método aí, ó. Por isso que eu falei que eu vou organizar depois, né? Mas como eu sei que o ID que eu quero remover o ID de número 1, eu vou pular essa etapa aqui e vou colocar o ID de número 1 aqui mesmo, manualmente, certo? Que vai ter o mesmo efeito. Depois eu vou organizar esses métodos aí e deixar a coisa mais lógica possível, né? Que a gente está apenas testando aí. Agora removeu com sucesso os nossos dados. Bom, agora vamos fazer o seguinte agora aqui, ó. Eu vou dar um select from em cima do nosso cliente, obviamente. Como você pode ver aqui, ó, eu removi o cliente de ID de número 1, ó, ele não está mais aqui, só está o Jéssica Silva, o Salomão Silva que não existe mais. Select from conta. A conta também não existe, só tem a conta de ID número 2. Então a conta aqui, ó, de ID número 1, aqui, ó, ID número 1, cadê a conta? Ela foi removida também, então o nosso cliente foi removido, a nossa conta foi removida e por último, a nossa chave Pix primária também foi removida, né, que estava associado à nossa conta de número 1 aí, certo? Então, como você pode ver, o nosso sistema funcionou perfeitamente, né? Então a gente agora tem só um cliente cadastrado, né? Se eu remover ele aqui também, né, caso eu execute novamente aqui para remover, agora eu não vou ter nenhum cliente aí, né? Nenhuma conta e nenhuma chave Pix associada no nosso sistema. Então vai estar tudo limpo. Select from cliente, não tem nada. Select from conta, não tem nada. Select from chave Pix,
também não tem nada, né? Então a gente chegou aí no fim do nosso livro, né? Como você pode ver aí. E aqui tá, né, o código fonte aí de todo o nosso projeto, né? Aqui no final do livro, que você pode estar vendo aí, certo? Depois eu vou estar lendo essas considerações finais aqui, que eu falo o seguinte aqui, ó. No caso aqui do livro, eu utilizei essa operação aqui, ó, que é essa configuração aqui no Hibernate. Inclusive eu não utilizei ela aqui no nosso projeto real, certo? Deixa eu ver aqui, está no .xml. Não, não é no .xml não, é aqui no nossa conexão, confundi. Aqui, ó. Eu não utilizei essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui, quando você utiliza ela, que é o Hibernate HBM2DDL Auto, esse Value Create and Drop aqui. Lembra que eu tenho que pegar esse processo aqui, excluir a nossa base de dados, depois criar, depois selecionar e exibir as tabelas? Pois bem, essa propriedade aqui, quando eu coloco ela aqui no nosso projeto, por exemplo, vou colocar ela aqui, ela deixa o banco de dados limpinho para a gente aí, ó, quando a gente for atualizar o nosso sistema, certo? Aqui eu coloquei update para atualizar apenas o esquema do nosso banco de dados, mas você pode estar utilizando aí, ó, o create and drop para que ela possa estar limpando o seu banco de dados quando você for iniciar o seu projeto. Essas configurações aqui, ó, esse Hibernate HBM2DDL Auto aqui, você não vai utilizar nem esse update, nem esse create and drop aqui, ó. Você vai remover isso aqui do seu projeto. Por quê? Quando você for entregar um projeto para um cliente, não é de responsabilidade do seu sistema ficar alterando o esquema do banco de dados. Tá? Então imagina um sistema web aí onde o seu sistema tem a capacidade de alterar o esquema do banco de dados. Então não é uma coisa muito correta de ser feita, né? O correto é você criar o seu banco de dados, a estrutura todinha ali, né, através de um instalador, num servidor ou na máquina do cliente e tal, né? Se for um sistema desktop, ou um gerenciador de banco de dados, e depois você entregar o projeto para o seu cliente com o banco de dados já montado. Então você não entrega, né, um projeto com essa configuração aqui, ó, certo? Então não é de responsabilidade o nosso sistema gerar o banco de dados. Então o seu sistema, né, aqui, ó, se o seu sistema não for responsável por gerar a base de dados, então deixe essa configuração como, né? Você pode deixar essa configuração aqui ou desse jeito, né, sem ela, ou none, né, tanto faz. Aqui eu vou deixar update por enquanto, né, como eu não vou fazer o deploy do sistema, eu vou deixar update por enquanto, certo? São só algumas considerações finais aí. Em hipótese nenhuma, você deixa essa configuração no seu persistence.xml, né? Só para deixar bem frisado aí, certo? Você deixa o mínimo de configuração possível aí, para que o seu banco de dados aí, né, o seu sistema não altere o esquema do banco de dados, o esquema do banco de dados, certo? Bom, o nosso sistema está quase pronto, né? Eu vou ver se eu implemento a interface gráfica dele depois e organizar também estes métodos aqui, né? Para a gente entregar um sistema aí funcional, certo? Então te espero aí nos próximos vídeos. O que passar agora a partir disso aqui é apenas a organização aí do nosso projeto, certo? Eu não vou utilizar mais aqui o nosso livro, que já chegou ao final, né? Como ponto aí de referência, né? O que vem agora aqui pra gente é lucro, certo? Então, caso você queira entrar em contato comigo, você pode estar acessando aqui o meu site, né? Eu, por enquanto, não tenho redes sociais ainda, né? www.salomontech.com, certo? E a gente se vê lá então. Então te espero no próximo vídeo. Valeu!